Do outro lado do espelho. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 46. Doutrina e vivência. Seja como for, disse, no diálogo com Odilon, que me estava sendo extremamente positivo. Um dia gostaria de me reencontrar com Labélios. Sem problemas, redarguiu o companheiro que se fizera instrutor de todos nós. Quando o trabalho por aqui lhe conceder tempo. Necessitarei me empenhar no tratamento do nosso irmão, que não sei quando reagirá. Quem sabe, dentro de 2 ou 3 anos, providenciemos para ele um novo corpo. Quem o receberá na condição de filho? Candidatos não faltarão, acredite. Não há ninguém sobre a terra que não esteja necessitando de uma tarefa extra. Os corações que mais amam são escolhidos para os encargos que exigem maior sacrifício. Os espíritos, a caminho da iluminação definitiva, não abrem mão da oportunidade de intensificarem a própria luz. Tenho receio de que eles o encontrem outra vez, observei. É possível. Não há quem consiga se ocultar dos compromissos que lhe são afetos. Algo imanta o espírito do algoz ao espírito da vítima. Em todo o jardim, por melhor cuidado, graça à tiririca. A função do bem, no entanto, é caminhar com o mal para transformá-lo. Quanto tempo durará tal saga? Questionei sem perder o velho hábito de tudo querer resolver às pressas. O aluno que pergunta, pelo tempo que lhe falta para concluir os estudos, afoito por deixar o banco escolar, não sabe que a vida é um aprendizado constante. A rigor, Inácio, quando o espírito dispensará a lição? Admito que estacionei. Eu não me reciclava e não acompanhava o avanço da psiquiatria. A partir do meu conhecimento espírita, comecei a me considerar autossuficiente. Não podemos nos bitolar, objetou Odilon. O espiritismo é uma ciência dinâmica. Precisamos estar atentos a toda e qualquer revelação. A rigor, a doutrina é uma lente que nos amplia a visão da verdade. É, por assim dizer, um esforço de interpretação de tudo quanto se manifesta nas mais diversas áreas do conhecimento. Nestes comenos de nossa conversa, fomos interrompidos pela chegada do irmão Paulino Garcia, que, pedindo desculpas, transmitiu a Odilon a notícia de que estávamos sendo visitados por irmão José. Permitindo que eu o acompanhasse, fomos ao encontro do venerável benfeitor, que esperava por Odilon. Cumprimentando-nos à maneira dos antigos cristãos, irmão José dirigiu-nos a palavra. Graças ao Senhor, a nossa missão foi coroada de êxito. Não era, como nunca foi, nossa intenção afrontar os nossos irmãos que vivem rebelados, cuja liberdade de escolha precisamos respeitar. A intenção do bem não é a de submeter o mal, mas sim a de convencê-lo a respeito de transitoriedade de tudo que se opõe à ordem natural das coisas. Todavia, os nossos companheiros afastados das sendas em que nos redimimos não esmorecerão em seus propósitos de dominação. Assim, convém que, periodicamente, continuemos a alertar os nossos irmãos de ideal que labutam na seara do cristianismo redivivo. Estamos longe da vitória definitiva. Carecemos todos os dias trabalhar o nosso íntimo, para que não venhamos a tropeçar nas sombras dos nossos próprios equívocos. O exercício das virtudes esquecidas nos garantirá o equilíbrio na tarefa à qual nos consagramos. O simples hábito de orar, a reflexão, a paciência,
A solidariedade, o perdão, a renúncia, o silêncio, as atividades doutrinárias que muitos consideram insignificantes ou menores nas casas espíritas, enfim, o testemunho pessoal da fé no cotidiano, com base em nossa melhoria íntima, deve ser ressaltado entre os companheiros que, por vezes, negam a si mesmos o pão capaz de lhes alimentar o espírito. É, pois, justo que cogitemos de empreendimentos mais amplos no campo da difusão espírita e que nos organizemos na cúpula do movimento. Todavia, auxiliemos os nossos confrades a não se esquecerem de seus comezinhos deveres, na vivência de mensagem destinada a falar às consciências adormecidas. Quem muito se expõe e não cuida de sua cidadela íntima é mais suscetível à influência das trevas, que não raro costumam abatê-lo em pleno vôo. Fazendo breve intervalo, irmão José rematou: os nossos companheiros de ideal andam excessivamente distraídos de si, olvidando que a doutrina que se dirige aos modernos gentios do mundo é dirigida primordialmente a nós, que somos chamados à pregação do exemplo que nos defenderá contra o fantasma da ilusão de vidas passadas que nos assombra o subconsciente. A teoria espírita é fascinante, mas não podemos nos consentir excessivo raciocínio em detrimento da fé. O objetivo da revelação é o conhecimento para a transformação. Antes, pois, que nos seja um facho resplandecente nas mãos, iluminando caminhos exteriores, que o Espiritismo nos clarifique por dentro. Daí a necessidade de, valendo-nos do concurso da mediunidade, sempre alertarmos os que veem na terceira revelação uma filosofia existencial, mais que uma ética comportamental. Se a doutrina espírita não colabora para a melhoria do homem, ela não estará cumprindo com a sua finalidade e o Senhor providenciará o seu desaparecimento. Sem que me oferecesse tempo para qualquer questionamento, o benfeitor, ao despedir-se, falou-me: Inácio, meu filho, não esmoreça na luta. Conheço os seus anseios e admiro a sua autenticidade de espírito. Uma tarefa nos torna grandes, não pelo seu tamanho, mas pela maneira com que nos dispomos a cumprir as nossas mais comezinhas obrigações. Deus, que está no sol, igualmente está no grão de areia que o reflete. Se tivermos olhos de ver, a corola de uma flor poderá nos ensinar toda a verdade do universo. Alegre-se e sirva. Se detivesse diante dos percalços da jornada, o humilde filete de água que principia a correr entre as frinchas da rocha não alcançaria o oceano. Com leve aceno de mão e o sorriso de sempre, irmão José partiu, deixando-me com os olhos repletos de lágrimas. Em poucas palavras, ele me dissera tudo. Pois é, Inácio, comentou Odilon, com o propósito de me atenuar a emoção. Não temos como retroceder sem nos candidatarmos a amargas decepções. Quem conhece o Espiritismo não tem mais como ignorar a verdade. Quem se afasta das fileiras espíritas, assim não procede por ter se decepcionado com a doutrina, mas pelo receio de empenhar-se em níveis mais profundos. O conhecimento espírita nos inquieta e não nos permite acomodar a consciência.
O companheiro de ideal que não realiza não consegue disfarçar o vazio que traz no coração, em consequência de sua fé inoperante.